Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá Bamidbar, que significa no deserto. Ela abre o quarto livro da Torá, que é conhecido como Números. Parashá Bamidbar já é Parashá de número 34, então nós estamos avançando bem aí já para concluir o estudo da Torá. E o tema de hoje é: para Deus não somos números. É um trocadilho aí com o nome do quarto livro da Bíblia, né? Que em português nós temos aí de números, e nós vamos entender o porquê disso hoje. Então, a Parashá Bamidbar, ela corresponde a Números, capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 4, versículo 20. O livro, falando sobre o livro, é um desafio muito grande quando você vai fazer a abertura do livro, um prefácio, né, de um livro, para você instigar a leitura, o estudo, o conhecimento que o livro proporciona. É um desafio muito grande. Então, hoje, o tema de hoje é justamente com esse propósito de aguçar sobre este livro. O livro, em português, nas nossas Bíblias, se chama Números, e já paira um estigma negativo sobre o livro. Por que eu vou ler esse quarto livro da Bíblia se ele vai... O título, vamos dizer, a capa do livro já fala números. Eu não gosto de números. Eu não estudo matemática, estatística, não vou ler esse livro. Então já paira um estigma sobre esse livro, por isso que os cristãos não estudam esse livro, e aí perdem demais. Que por mais, o primeiro detalhe desse livro, por mais que ele tenha o nome em português de Números, ele é o livro que vai cobrir, de fato, a estadia do povo de Israel no deserto. Então, é o livro que vai focar mesmo na movimentação, no dia a dia do povo de Israel no deserto. É o livro que vai cobrir ali praticamente os 40 anos do povo de Israel no deserto. Então, se perde demais quando você não lê, quando não se estuda o livro de Bamidbar, ok? Conhecido como Números. Mas vamos para o primeiro slide, onde eu coloquei aí Bamidbar, que significa no deserto, ou em um deserto, versus aritmoi. Aí aritmoi é uma palavra grega para, literalmente, números. Você vai ter essa palavra grega aí para números. E aí no slide eu coloquei: o quarto livro da Torá se chama em hebraico Bamidbar, no deserto. E por que ele tem esse nome em hebraico? Lembrando de novo aos irmãos, os livros da Torá, eles ganham o seu nome por causa dos primeiros versículos que abrem o livro. Então, por que em hebraico o quarto livro da Torá se chama no deserto? E aí está projetado em Números capítulo 1, versículo 1. Eu coloquei o 1 e o 2, mas já no versículo 1 é que se extrai o nome do livro. Diz assim, olha, no segundo ano, olha só, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto.
do Sinai na tenda da congregação, dizendo, e olha só o segundo versículo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Então é assim que nós temos a abertura do quarto livro da Torá, do quarto livro da Bíblia, Bamidbar, no deserto. Então esse é o nome hebraico do livro. Mas vamos para o nome grego, então, do livro. Por que que na nossa Bíblia tem-se o nome de Números? Por que que mudou, então? Por que que o livro não chama No Deserto e passou a ser chamado Números? Vamos voltar na história. Olha que interessante que eu coloquei aí. Na tradição judaica, isso é importante, porque que há essa variação de nomes. Na tradição judaica, esse livro também é conhecido como Humash HaPekudim. Humash HaPekudim, que significa o livro dos censos. Nós vimos que no segundo versículo desse livro, já tem o Eterno mandando fazer o quê? Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Então, é um livro, sim, que existem censos, levantamentos do Eterno, a pedido do Eterno, sobre o seu povo. Então, na tradição judaica, esse livro ele é conhecido como Humash HaPekudim, o livro dos censos. E vamos entender por que ele virou Números. Na Septuaginta, a versão dos 70, chamou-se este livro de Aritmoi, dando essa ideia, faltou aí essa ideia de censo e não de números. Então, os 70 anciãos, escribas judeus, quando traduziram a Torá do hebraico para o grego, eles deram o nome de Aritmoi, números, mas no sentido da tradição que eles já tinham. Não, esse livro também, vamos explicar melhor para os gregos, para os gentios, esse é o nosso livro dos censos. Então, de livro dos censos, de Humash HaPekudim, que era a ideia para a palavra grega Aritmoi, virou números. E aí, hoje, paira sobre esse livro esse estigma negativo, esse estigma é o livro de números, que é muita contagem, contando as 12 tribos, a tribo de Levi, e aí as pessoas não leem, não estudam e perdem, porque, de novo, repito, esse é o livro que vai cobrir a estadia do povo de Israel no deserto. Bamidbar, no deserto. Por isso que ele tem esse nome em hebraico, no deserto. Então, por isso, irmãos, essa diferença. Então, nosso tema hoje é: para Deus não somos números. E aí, eu peguei o segundo versículo do capítulo 1 de Números, que diz assim, olha: tirai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, façam o censo, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais. E aí eu negritei para chamar a sua atenção, segundo o número dos nomes. Opa! Olha o detalhe. Você não pode perder ao estudar as Sagradas Escrituras. Então, é para fazer a contagem, o censo, segundo
o número dos nomes, isto é, de todo homem, cabeça por cabeça. Então, olha o detalhe no segundo versículo do livro de Bamidbar, no deserto. Você vai fazer um censo, mas você vai contar os nomes. Contar nome. Vamos para o próximo slide, onde fica claro a explicação de um sábio comentarista da Torá chamado Malbim, em que ele, comentando essa paraxá, ele diz o seguinte: cada um disse seu nome e o anotaram em um livro. Depois contaram os nomes e souberam o número de pessoas. Esse foi o censo do Eterno. O Eterno falou: vai e conta o povo. Mas é o título da nossa mensagem. Para Deus nós não somos número, não. Para Deus não é CPF, não. Ah, morreu fulano, dá baixa no CPF dele. Já era. Já era. É número. Para o Estado você é número. Para a sua empresa você é um mero número. Para as pessoas você pode ser número. Para a pseudo-líder espiritual você é só número. Não, nós temos que crescer aqui, nós temos só 30 membros, vamos dobrar isso aí para 60 e ano que vem 120, número. Para o Eterno não. O Eterno não trabalha com número, não. E por mais que deram o nome desse livro de números, o Eterno nunca considerou o povo dele como número. Deus nos considera de forma individual. Individual. E aí, quando ele manda fazer o censo estatístico do seu povo, primeiro, para mostrar, primeiro detalhe, para mostrar para todos, olha, saíram do Egito, desceram para o Egito 70 almas. Saíram do Egito milhares. O meu povo, por mais que estava sobre o jugo da escravidão, eu fiz multiplicar como eu prometi aos patriarcas. Mas Deus não considera-nos como números. Deus nos considera individualmente como pessoas, na nossa individualidade. Ele nos fez assim. E aí nós vamos entrar na área que o pastor Wagner gosta. A sua digitale é única. A sua digital é única. A íris dos olhos é única. Por isso que nós temos aí, né, a biometria, toda essa tecnologia para identificar. Não, esse fulano é o fulano, não tem outro. A carga dentária, por aí. Então nós temos a nossa individualidade. O Eterno nos fez cada um, por mais que sejamos parecidos, né? Por mais que alguns povos sejam ainda mais parecidos que você não consiga distinguir um do outro, para o Eterno não. O Eterno nos fez de forma individual. Isso está na nossa genética, isso está no nosso corpo físico e no nosso nome. É o que a gente sempre fala. Deus trabalha com nomes. Por isso que o segundo livro da Bíblia se chama Shemot, nomes. Deus trabalha com nomes. Deus não trabalha com números. Deus não nos considera meros números, porque números são frios. Você vai ver a empresa só querendo te qualificar por seus números. Vai muito mais além. É frio a métrica ser só números. Os homens trabalham com números, o Eterno trabalha com nomes. O Eterno trabalha com a nossa individualidade. Por isso que ele falou, levante o censo e conte os nomes. Então, como que foi o censo? Como diz Malbim, cada pessoa ia lá até
Moisés e Arão e falava o seu nome. Qual é o seu nome? Qual a sua família? Opa! E a pessoa ia dizendo. E aí, Moisés e Arão ia registrando os nomes. E depois, como disse Malbim aí, contaram-se os nomes e aí souberam quantos que tinham em números. Mas a importância era do seu nome, porque nome fala de identidade, nome fala da sua personalidade. Por isso que o Eterno trabalha com nomes. E aí, agora, outro detalhe fantástico. Por que o Eterno, ao tirar o povo de Israel do Egito, mandou fazer um censo? Vamos parar para pensar agora. Reflexões da Torá. O Eterno mandou contar o povo? O Eterno não sabia quantas pessoas tinha? Será que o Eterno não sabia quantas pessoas que tinham ali? O Eterno sabia. Então, sinal de alerta ligado. Por que o Eterno mandou fazer um censo? Se ele é onisciente, se ele sabe de todas as coisas e ele sabe o nome de cada um ali. Para que o Eterno mandou fazer um censo? Não para ele, mas para o povo. Aí você já começa a entender. O Eterno precisa de censo. Para que o Eterno mandou fazer o censo? Para que o Eterno mandou contar os nomes? Olha só o que diz Moshe Grilak no seu livro Reflexões da Torá. Como reabilitar uma pessoa de tantos anos de escravidão pesada? Opa! Agora eu estou entendendo por que o Eterno mandou fazer o censo, a contar as pessoas. Eram pessoas escravas. E escravo não tem nome. Escravo não tem nome. Prisioneiro não tem nome. Até hoje. Prisioneiro tem o quê? Número de registro. Terrível isso, irmãos. Mas olha o Eterno dando aula, sabedoria para nós. O homem vê número. Na empresa você tem a sua matrícula de registro, né? Qualquer lugar você é número. Na empresa que você contratou um serviço, tem lá o seu número de registro. Você não é conhecido por Wesley, não. É 6724, cliente. Número. Mas o Eterno trabalha com nomes e não números. Então, por que o Eterno mandou fazer o censo? Ele queria reabilitar uma pessoa que sofreu anos de escravidão pesada, resgatar a humanidade do povo. Olha o que o Eterno teve que fazer. Não, eles foram tratados como nada, como objeto, como indigente. Eu vou resgatar essa humanidade deles. Eles ficaram muitos anos sob escravidão. Escravo não tem nome, escravo é número. E aí o Eterno, a primeira coisa que faz para reabilitá-los, olha o que diz Moshe Grilak. Primeiro, para reabilitar uma pessoa que está tantos anos sobre uma escravidão pesada, primeiro, tirando essas pessoas do local da escravidão delas. Assim, a multidão poderia se afastar-se por um tempo e tratar-se de modo adequado. Primeira coisa que o Eterno fez, tirar do ambiente. O ambiente está te escravizando, sai dele. O povo de Israel estava escravo no Egito, tirou o povo do Egito. A internet, a rede social está te escravizando, meu irmão, sai dela. Um relacionamento está te escravizando, sai dele. Primeira coisa, você não tem que submeter o jugo de uma escravidão nenhuma. Primeiro, sai do ambiente que está te escravizando. E o Eterno fez isso com o povo.
Primeiro tirou eles do ambiente de escravidão. E aí levou eles para um local adequado para tratá-lo deles. Qual lugar foi esse? Bamidbar, deserto. Uma pessoa quando está com crise psicológica, uma pessoa quando está com problemas, para onde que ela vai? Ela vai para um lugar deserto. Precisa de silêncio. Precisa de primeiro encontrar consigo mesmo. É isso que o Eterno fez com o seu povo. Não vou levar vocês direto para a terra prometida, não. Primeiro eu preciso reabilitar vocês. Primeiro, tiro do local de escravidão. Segundo, te levo no local adequado para te tratar. Bamidbar, no deserto. E no deserto o Eterno tratou do seu povo, reabilitou o seu povo. E aí Moshe Grilá diz, já no deserto, faça um censo. Aí o tratamento do Eterno, a reabilitação do Eterno começou com o censo, contando a todos, em uma espécie de exercício de formação de identidade. Isso é fantástico. Deixa eu mostrar para eles que eles são gente. Deixa eu mostrar para eles que eles são importantes, que eu trato-os de forma individual. Qual que é o seu nome? 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 Individualmente, o Eterno quis registrar o nome de cada um. Então foi um exercício de formação de identidade que o Eterno fez com o seu povo. Primeiro, saber o seu nome. Porque nome, de novo, carrega a sua identidade, a sua personalidade, aquilo que você é. Então, esse foi um trabalho de reabilitação que o Eterno fez com o povo de Israel. E o local foi no deserto. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Olha aí, Rashi, comentando essa paraxá. Por que o Eterno fez um censo? Olha Rashi, um dos maiores exegetas e comentaristas da Torá. Devido à estima que tem Deus por eles, conta-os todo momento. Quando saíram do Egito, contou-os. Ao caírem diante do bezerro, contou-os para saber quantos sobraram. E quando veio estender sua graça divina sobre eles, contou-os. Então o Eterno, pela estima, pelo amor que ele tem pelo seu povo, o Eterno contou eles a todo momento. Por isso que esse livro se chama também o livro dos censos, porque o Eterno contava ao seu povo. Na medida que o Eterno os testava, a cada teste, o Eterno contava. E os sábios do povo de Deus vão dizer também que assim como um pastor que conta o seu rebanho para ver se todas as ovelhas estão no aprisco, o Eterno contava o seu povo. O Eterno, como um pastor que leva o seu rebanho e depois o ajunta e os conta, o Eterno fazia isso. O Eterno contava o seu povo. Como um pastor conta as ovelhas, o Eterno contava o seu povo. Pela estima que ele tinha por eles. E eu preciso que vocês lembrem disso aqui, porque a Brit Hadashah, o Novo Testamento, Yeshua vai focar muito nisso aqui. Aí nós vemos a conexão de Yeshua com o livro de Bamidbar no deserto, a postura que o Eterno teve com o povo de Israel no deserto. Por isso que o Eterno contava ao seu povo. A gente precisa saber disso, porque senão vem um desavisado e tentar malhar o livro de Números. Mas o livro de Números, para que vocês estão estudando o livro de Números? Só fala de números, só fala do censo, meu amigo. Deixa eu te explicar uma coisa.
Isso mostra a estima do Eterno pelo seu povo. Por isso que ele contava o seu povo. Como um pastor que conta as suas ovelhas, o Eterno contava o seu povo para ver se todos estavam dentro do seu aprisco. Por isso que o Eterno contava o seu povo, levantava o censo. Olha aí, para Deus não somos números. Voltando de novo para o segundo versículo da nossa paraxá. O Eterno diz: tirai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, pelas suas famílias, mishpachá, famílias, pelas casas de seus pais, segundo o número dos nomes, isto é, de todo homem, cabeça por cabeça. De novo, irmãos, eu vou mencionar isso na paraxá, no estudo da nossa paraxá, para ficar registrado. Por que o povo mineiro é o povo que mais tem a raiz judaica nele? Está na nossa cultura. Os cristãos novos que vieram para cá, na época do ciclo do ouro, deixaram entranhado na nossa cultura, nos nossos costumes, nas nossas tradições. Você é filho de quem? Asa, filho de Wagner. Wagner? Filho de Expedito? Ah, eu sei muito bem. Aqui em Minas não é assim? Eles conhecem. Você é filho de quem? Aqui em Minas, qualquer roça que você for, qualquer interiorzão de Minas aí, eles vão te perguntar: você é filho de quem? E aí, por causa da sua família, você é da família dos Araújo? Rapaz, ó, senta aqui, ó, e já a tratativa já é diferente. Não, você é de qual família? Você é de qual povo? Você é de qual região? E o Eterno, ao contar os filhos de Israel pelos seus nomes, resgatou aquilo que o pastor Wagner falou, a identidade deles. Eles ficaram muito tempo escravizados no Egito e lá ganharam sobrenomes terríveis que estavam atrelados às divindades pagãs. Igual o pastor Wagner deu exemplo aí. Quem é você? Ah, eu sou Jonatã, aí o nome hebraico, mas filho de Ani, de Ra. Jonatã, filho de Ra, não, meu amigo. Você não é filho de Ra, não. Você não é filho de divindade pagã, não. De qual família que você é? De qual tribo que você é? E aí resgatou a identidade do povo. Por isso que está aí no segundo versículo da nossa paraxá. Tirai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel pelas suas famílias. Tem que ser resgatado, a gente tem que ter orgulho da nossa família. E se a nossa família é ruim, não, minha família, eu tenho vergonha de mencionar ela. É através de você que você vai mudar a história da sua família. Foi assim com Yeshua. Vai ler, vai estudar a genealogia de Yeshua. Gente, genealogia de Yeshua é problema. É só problema. É adultério, é promiscuidade, é incesto. É a genealogia do Messias. Prostituta, está tudo lá na genealogia do Messias de Israel. A genealogia de Yeshua é feia, é ruim. Mas o Eterno fez isso para mostrar: nenhuma família é perfeita. Nenhuma. Na hora que você começa a puxar o tronco, fala: ih, rapaz, é problema, é problema. É problema. Toda família tem problema. E a família, a genealogia do Messias não foi diferente. Mas nós temos que ter orgulho do nosso tronco, nós temos que ter orgulho da nossa família, nós temos que defender com unhas e dentes a nossa família, porque é a sua história, é a sua origem. É a família.
E é interessantíssimo, porque os sábios do povo de Deus vão dizer, olha, sabe por que Deus resgatou o povo de Israel do Egito? Porque eles ainda tinham família. Porque eles haviam ainda preservado a família, o tronco. E pelos méritos deles terem genealogia, eles foram redimidos. Você não pode esquecer as suas origens. Hoje estão se queimando aí cartórios, estão se queimando museus, estão queimando a história, porque um povo sem história é escravo. E por mais que eles estavam sob o jugo da escravidão do Egito, eles tinham família, eles tinham tronco, eles tinham tribo. E aí na projeção eu coloquei, vemos que a permanência no Egito não provocou uma degeneração moral ou mistura, como naturalmente poderia ter acontecido. Esse é o segredo do povo de Israel existir até hoje. Esse é o segredo do povo de Israel existir até hoje. Ficaram cativos no Egito, mas mantiveram as suas famílias. Foram para o cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Foram para a diáspora, estão exilados, mas eles sabem de qual família eles são, de qual tribo eles são, muitos sabem. Então, eles preservaram as suas famílias, as suas casas, as suas origens. E esse também é um ponto importante. Nós temos que cuidar do nosso lar, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa família, da nossa mishpachá. Por que eu falo isso? Olha aí o próximo slide. O profeta gentil, mais antissemita, mercenário, que a Bíblia menciona, Balaão, quando ele foi amaldiçoar o povo de Israel, e ele não pôde, qual foi a declaração dele? Números 24, 5. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Eu não posso amaldiçoar. Não há maldição sobre um lar, sobre uma família que está bem estruturada. Aí os sábios, o povo de Deus, vão dizer, ele não conseguiu amaldiçoar as famílias, quando ele viu as tendas de Israel, ele não conseguiu amaldiçoar as famílias por causa da pureza familiar que existia dentro de cada tenda. A presença de Deus não estava apenas no Mishkan, tabernáculo, a presença de Deus estava em cada lar. Por causa do Shabat, por causa das leis de pureza que reinavam em cada família, em cada lar, as leis de Deus reinando dentro do lar, da casa. Como que está a sua casa? O seu lar, a sua tenda, a sua habitação, como que está? Como que está? Você tem que zelar pela sua tenda, pela sua habitação. As leis do Eterno têm que reger dentro do seu lar. Eu sempre menciono aqui, irmãos, porque eu não me esqueço da experiência espiritual que eu tive na casa do meu tio. Eu novo convertido, meu tio sempre tinha um hábito de fazer culto doméstico. Eu, novo convertido, aprendi com isso, com o culto doméstico. Sempre tinha o culto doméstico, culto dentro da casa dele. A casa dele era louvor, a casa dele
nos momentos vagos era louvor, era pregação, a gente ficava assistindo as pregações dos Gideões, e era isso. E aí, quando a mulher possessa cai lá no passeio dele, porque a unção transpassou a sua tenda, a sua habitação, e aí na hora que fomos colocar a mulher possessa, e a mulher não quis entrar, o demônio não quis entrar, agarrou nos umbrais da porta e falou: aqui dentro eu não entro, porque aqui dentro tem fogo. Ou seja, tem a presença de Deus ali dentro. As leis de Deus regem o lar. Quando as leis de Deus regem o lar, quando existe de fato shalom dentro do lar, quando o reino de Deus está dentro do lar, demônio não entra. E quem tentar jogar a maldição de lá para dentro, não vai. O maior antissemita que existiu, Balaão, profeta, mercenário, quando ele foi para amaldiçoar, falou: não tem como. E aí ele ficou admirado quando ele viu as tendas. E aí ele faz essa declaração que é dita em todo Shabat numa sinagoga, é dita: quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Não conseguiu amaldiçoar. É o lar. Zele pelo seu lar. Zele pela sua família. Blinde a sua família. O primeiro lugar onde tem que haver presença de Deus é na sua casa, é no seu lar, é na sua família. Porque quando nós temos lares onde a presença de Deus é real, quando todo mundo ajunta numa congregação, meu filho, você não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu, se houve uma fusão. Ah, pastor, então é por isso que o culto está frio. Ué. Ué. Está desentoando. Está tendo interferência. Não está havendo sincronismo. Mas quando as pessoas já vêm avivadas, cheias de Deus, das suas casas, dos seus lares, chegam aqui, meu amigo, aí brasa, o lado de brasa é fogaréu, é fogo puro. Então, família, mishpachá. Aí no próximo slide agora, eu peguei um midrash, porque quando Israel recebeu a Torá, as nações chiaram. Olha só o que diz o midrash. Quando Israel recebeu a Torá, outros povos do mundo tiveram inveja. O que viu Deus para se aproximar mais daquele, Deus, bendito seja, calou suas bocas. Disse-lhes: tragam-me o livro de suas genealogias, pois foi dito: dai ao Eterno, ó família dos povos. Salmo 96, 7. Do mesmo modo que os filhos de Israel trouxeram e se multiplicaram em suas famílias, pois apenas lograram receber a Torá graças à sua genealogia. Ouviram os povos e também começaram a glorificar. Então, isso aqui é muito interessante. Quando as nações começaram a chiar, mas por que o Senhor deu a Torá foi para Israel? Tragam suas genealogias, que aí vocês vão receber a Torá também. E aí eles não tinham genealogia, não tinha origem, não tinha tronco. É o que o pastor Wagner falou. Então, o mérito da genealogia fez com que eles recebessem a Torá também. Um dos méritos que fizeram eles receberem a Torá foi a genealogia. Busque a sua genealogia, busque a sua origem. É importante você saber de onde que você veio, quem que é seu povo, o que que seu povo já fez. Conheça as suas origens. Por quê? Porque para
Deus, nós não somos números. Para Deus, nós não somos números. E aí, irmãos, voltando de novo, no censo, o Eterno contava o seu povo como um pastor conta as ovelhas. E aí nós temos em Lucas 15, Yeshua contando a parábola das 100 ovelhas. E aí você vai entender por que Yeshua trazia esse tipo de ensinamento, porque o Eterno é assim. E ele demonstrou isso desde Bamidbar, desde o deserto, desde o livro de Números. Olha o que diz Lucas 15, 3-7. Yeshua, então, lhe propôs esta parábola. Qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sob os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Yeshua, ele conta essa parábola para exemplificar o reino de Deus. O reino de Deus, como que é o reino de Deus? Como que Deus trabalha no seu reino? Deus é como um pastor, que conta as suas ovelhas, que conta o seu rebanho, que conta cada uma delas. E o pastor conta e chama as ovelhas pelo nome. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e vêm. Então, essa história, essa parábola que Yeshua conta, Machal, né, em hebraico, que Yeshua conta para o povo de Israel, estava na mente de cada um deles. Deus é assim, como um pastor, ele se preocupa com cada um. E Yeshua e Deus se preocupam muito mais com aquela que se desviou do que com as 99 que estão no deserto, que estão seguras. Ele quer aquela que se desviou. O Eterno se preocupa com você. O Eterno se preocupa com cada um de nós. Esses são os 10 mandamentos. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Deus é um Deus individual. Ele considera cada um de nós. Então não pensa, Deus não se importa comigo, né? Na crise existencial, algumas pessoas chegam a pensar assim, chegam a expressar dessa forma: Deus não se importa comigo, eu não sou importante no rebanho de Deus. Não. Deus considera cada ovelha. Deus considera cada um de nós. E Deus não nos considera números. Deus considera a nossa importância individualmente. Você é importante para o Eterno. E Deus é um Deus individual. O Deus é um Deus pessoal. Deus, Ele é o seu Deus. Existe essa individualidade. E um exemplo que eu trouxe da Brit Hadashah, do Novo Testamento, é a parábola das 100 ovelhas. Vai ter falando: o reino dos céus é assim. O reino de Deus é assim. Deus é como um pastor que tem 100 ovelhas, ele viu as 99, mas está faltando uma.
e ele vai atrás daquela uma. Deus é assim, irmãos. Para Deus não somos números. Para Deus não. Para Deus você não é número. Aí eu pego mais um Midrash. Olha esse Midrash. Midrash comentando essa paraxá de hoje, paraxá Bamidbar. Cada homem deve saber que possui em si mesmo um valor incalculável. Não é isso que Yeshua acabou de dizer na parábola? Para Deus vale mais um que se arrepende do que as 99. E há grande júbilo nos céus quando o pecador se arrepende. Os céus se alegram, o reino de Deus se alegra quando uma pessoa que estava condenada, ela faz techuvá, ela retorna para o eterno, a festa nos céus. E isso vai em conexão com esse Midrasha. Cada homem deve saber que possui em si um valor incalculável. Irmãos, quando você sabe isso aqui, você não fica em depressão, não. Se você internalizar essa palavra, não existirá depressão para você. Crise psíquica nenhuma. Essa é a sabedoria de Deus. Saiba o valor incalculável que você tem. E é o que os apóstolos, os escritores da Brit Hadashah do Novo Testamento ensinaram. Olha, vocês foram comprados não com ouro, não com prata, não com nada corruptível. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Yeshua. Deus, através de Yeshua, comprou para ele povos, tribos, línguas, nações. Nós somos comprados pelo precioso sangue do justo, de Yeshua, de Jesus. Então, quando eu tenho ciência disso, eu sei o meu valor. Não tem preço, é incalculável. O que é uma coisa incalculável? Uma coisa que não tem preço. Você tem valor. Tanto valor que o Eterno vai atrás de você. Ô, ovelha desgarrada, vem, volta para o aprisco. Então, de novo, voltando para o Midrash, cada homem deve saber que possui em si mesmo um valor incalculável e deve dizer, você deve dizer, para mim o mundo tem sido criado. Aí a ideia do Gênesis, aí é voltar para a Gênesis. Deus criou o mundo para quem? Para o homem. Criou os céus, criou terra, criou tudo que nós temos e falou: homem, governe. Governe sobre as aves, governe sobre os animais terrestres, sobre os animais marinhos, governe. Está à sua disposição, governe, submeta-os. Então, para mim, o mundo tem sido criado. E é o que Yeshua ensinou, até mesmo sobre o Shabat. Oh, peraí, você não foi criado para o Shabat, não inverta as coisas, não. Ah, os 39 trabalhos de proibição. Não, gente. Aí Yeshua tem que cortar os fariseus, hipócritas. Para de regra de homens, tornando o Shabat um peso. Aí Yeshua tem que inverter a ordem, voltar para as coisas do lugar, na verdade, né? Porque quem mudou a ordem foi o homem, foi a religião, foi a hipocrisia. Aí Yeshua tem que lembrar: olha, não foi o homem que foi criado para o Shabat, não. O Shabat foi criado para o homem, como benefício para o homem. E o mundo foi criado para você governar sobre ele. E o seu valor é incalculável, porque o valor da sua salvação custou sangue. E custou o sangue de Yeshua, do Filho de Deus, do justo. O justo morrendo pelos pecadores. O seu valor é incalculável.
Por isso que nós, liderança, não consideramos números. Nós consideramos pessoas. Porque cada pessoa tem a sua individualidade. E o Eterno considera cada um. E cada um possui um preço incalculável. Você tem um preço, um valor incalculável. Só que com esse valor incalculável vem uma responsabilidade também para você, bonitão. Não é só você agora se achar, opa, inflou, não, peraí. Com essa preciosidade que você há algo para você também. Para mim o mundo tem sido criado, isto é, sobre a minha pessoa recai. Você achou que não tinha responsabilidade. Sobre a pessoa recai a responsabilidade da criação de um mundo melhor. Tikkun Olam. Você tem que tornar esse mundo melhor do que é hoje. É você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. De fazer um mundo melhor. E o mundo está de mal a pior. E recai sobre nós essa responsabilidade de fazer Tikkun Olam, de melhorar o mundo, de melhorar a vida das pessoas. E não existe forma melhor de melhorar a vida das pessoas apresentando Yeshua para elas. Minha sogra, antes de eu descer, estava sentada na minha mesa falando: a nossa maior riqueza é ser crente. Tem coisa melhor no mundo não do que ser crente, de pertencer a Deus. Isso minha sogra falando na mesa da minha casa. E é verdade. A nossa maior riqueza é Deus. É ter Deus como Senhor, como nosso Pai. Então fique com esse midrash. E baseado nesse midrash, no próximo slide, com certeza há uma conexão aqui, Marcos 8:36. Olha o que Yeshua disse. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem gente que só pensa em roubar, né? Rouba. E agora? No final da vida, está vendo a fragilidade da vida? Como que a vida é frágil? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E perder a vida? Então, Yeshua, trocando em miúdos aqui, ele está fazendo a conexão. Esse Midrash faz uma conexão com o ensinamento de Yeshua. O mundo inteiro foi criado para você. E o mais precioso de tudo é sua alma. É a sua vida. Então, cuida da sua alma. Cuida da sua vida. Porque ela tem um preço, um valor incalculável. E Deus, de novo, para Deus você não é número. E Ele já mostrou isso para você. Ele não te considera número. Ele te considera na sua individualidade. E Ele se importa com você. Assim como Ele se importou. Mas eu tenho 99, eu vou me preocupar com uma. Né? Nós, muitas das vezes, quando temos demais, despreza, né? Não, pode perder essa aí. O tanto que eu tenho. Que não vai fazer falta uma. Deus não é assim. Para Deus nós não somos números. E aí eu fecho com esse último slide, para nós lembrarmos o nosso valor incalculável. João 3:16-17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por ele. E ele morreu pelo mundo inteiro. Cabe a nós aceitarmos o sacrifício de Yeshua. Cabe a nós valorizarmos o sacrifício de Yeshua agora. Saber que o nosso valor é incalculável. Que custou preço de sangue. E sangue do justo. Sangue de Yeshua. Então, meus irmãos, quando nós sabemos isso, não há espaço para depressão, para angústia, para crise de identidade. A paraxá de hoje é para resgatar a nossa identidade. Quem é você? Isso é tão importante que Deus para tudo por causa de você. Deus é assim. Ao contrário do mundo, o mundo, sim, se preocupa com seus números e te considera um número, mas Deus não é assim. Deus te considera na sua identidade. E no Decálogo, nos 10 mandamentos, ele se identifica: eu sou o Senhor, teu Deus. Ele é o seu Deus. Tome posse disso. Converse com ele, clame a ele, ore a ele, sabendo que ele é o seu Deus, que ele é o seu Pai, e que você possui um valor incalculável, que ele deu o seu Filho para morrer na cruz por causa dos seus pecados, e que o seu preço custou o preço de sangue, do sangue do Filho dele, para que você e eu, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então, irmãos, não tem como viver para outro propósito, não. Não, diante dessa verdade, não tem como viver para outro propósito a não ser viver para Deus e para o seu reino. Não tem como. Esse é o Evangelho. Amém? Então, essa é a mensagem que a paraxá Bamidbar no deserto traz para a gente. Shabbat Shalom e até o nosso próximo estudo da paraxá, permitindo o Eterno.